e que é o suficiente para construir esse gráfico. Ah, mas espera aí, professor, esse gráfico então só seria isso? Para a construção completa da tangentoide seria só isso. Mas imagina que eu dei essa metade de volta até aqui e dou mais um pedaço. Se eu dou mais meia volta, pessoal, o que aconteceu? Eu ia repetir os valores, tudo, igual eu falei para vocês, mas eu ia construir outro bloco aqui do lado. E assim por diante. Tanto para o lado positivo, em x, como no lado negativo. Isso vai depender de quantas voltas eu vou estar dando e que sentido que eu vou fazer, né? Sentido positivo e sentido negativo. Então, teria valores para cá e valores para lá. O que acontece? Por exemplo, ó, se eu viesse aqui ó, do menos 90, do 90 positivo, aliás, viesse até o menos 90, se eu der mais meia volta, pessoal, então aqui ficaria ó, menos π e aqui menos 3π sobre 2. Então, na verdade, já que eu estou no sentido negativo, eu teria esse bloco que eu tenho aqui, eu teria ele aqui, mais um pedaço, né? Se eu fizesse no sentido negativo. Agora, se eu fizesse no sentido positivo, o que eu ia fazer? No sentido anti-horário, metade de uma volta, né? Vamos supor que eu tivesse saído do zero e dou metade da volta. Não só esses dois quadrantes, tá, pessoal? Se eu chegasse aqui no 90, por exemplo, partisse do 90 e viesse para cá, eu poderia construir mais um bloco para esse lado, tá? Mais um bloco se eu fizesse mais meia volta. Então, de meia em meia volta, eu construo uma tangente, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, indo para o infinito. Só que isso, pessoal, é parte do meu trabalho. Aqui na matemática, o que a gente vai querer também? A gente vai querer estudar aquelas coisas que a gente fazia lá no seno e no cosseno, que é o estudo do domínio, da imagem e do período. Eu vou começar com a imagem agora, porque é mais fácil, tá? Então, o que acontece? Para eu saber a imagem de uma função, basta pegar esse gráfico, ou qualquer outro gráfico, e projetar todos os seus pontos, tudo sua construção para o eixo y. Então, como esse gráfico aqui ele é formado por infinitos pontinhos, né? Na prática é isso que a gente faz. Quando a gente coloca o par ordenado, a gente constrói um ponto. Então, eu tenho infinitos pares ordenados aqui que eu construo. Valor em x, valor em y, valor em x e valor em y. Então, esses infinitos pontinhos aqui, se eu jogar lá no eixo y, vai tocar em toda essa parte aqui, ó. Isso só essa primeira parte. Na parte de baixo, a mesma coisa, que é formada por infinitos pontinhos também. Se eu projetar aqui no eixo y, vai tocar em todo o eixo. Então, a imagem da função é mais fácil. Por quê? Se eu jogo a função, o gráfico todo lá no eixo y, pega em qualquer valor, pega em todos os valores que eu conheço. Por isso, a imagem da função na tangentoide sempre vai ser reais. Esse não teria problema, tá, pessoal? Aqui, tanto na tangente como na cotangente, vai ser sempre reais porque eles vão para o infinito no eixo y, tá? Aí o que acontece? Período, que nem eu falei para vocês. Basta pegar o valor máximo ou o valor final e o valor mínimo ou o valor inicial. Tanto faz, você chama do jeito que você vai chamar. Então, o valor maior sempre menos o menor ficaria assim, ó, π sobre 2 menos, só que aqui é negativo também, menos π sobre 2. Aí o que eu vou ter? 90 mais 90. Como denominadores aqui são iguais, então ficaria 2π em cima, eu poderia somar numa boa, e aí eu acho que o período vai ser π radiano. E aqui, pessoal, a gente pode enxergar isso, né? Eu falei para vocês desde o começo, a gente vai dar uma meia volta na circunferência para construir esse bloco. Então, aqui está dizendo isso. Preciso de meia volta para construir toda a tangente. Agora, pessoal, vai vir a parte mais difícil, que é o domínio da função. Aqui é bem difícil, porque vai aparecer aqui alguns elementos, Quais elementos vão aparecer? Bom,
Se na imagem a gente joga o gráfico todo para o eixo Y, no domínio a gente faz a mesma coisa, só que para o eixo X. Só que o que acontece? Eu falei para vocês que o meu gráfico, faço esse bloco, poderia fazer mais blocos aqui, certo? Muito bem. Só que quando eu jogo aqui todos os valores para o eixo X, o que acontece? Ele vai tocar aqui no eixo X, por exemplo, nessa parte aqui, ó. Essa primeira parte, se eu jogo aqui para baixo, toca aqui no eixo X nesses pontos, tá? Onde está verde. Só que ele não toca a assíntota. A tangente não toca a assíntota. Então, nesse valor aqui de 90, pessoal, é como se fosse uma bolinha aberta. Lembra intervalos reais? Ou seja, não vai tocar nessa bolinha aberta. E aí o que acontece? O domínio da função, ele poderia ser todos os reais? Não tem como ser todos os reais. Porque só nesse pedacinho aqui, ó, o 90 já não serve. Se eu pegar essa parte aqui, vou projetar no eixo X, vai fazer a mesma coisa. Chega aqui no menos 90, também não vai tocar naquele ponto, porque o gráfico não toca na assíntota. Então, 90 e menos 90 não existem, como estão aqui. Só que, pessoal, esse gráfico ele vai para o infinito, como eu disse para vocês. Então, ó, se eu fizesse mais voltas lá, meias voltas na tangente, a gente teria outro gráfico aqui, teria mais uma assíntota aqui do lado. Mais assíntota. Outra tangentoide aqui, ó, teria outra tangentoide aqui, mais assíntota aqui do lado. Então, eu tenho que falar isso, ó, o domínio, ele vai pulando todas as assíntotas, vai pulando. Eu vou pulando todas as assíntotas que vierem. E aqui no domínio, algebricamente, eu tenho que escrever isso. Então, olha como a gente vai fazer.